Ei pessoal, eu não sei se a câmera está gravando bem porque eu não estou conseguindo ver como é que eu tô aparecendo na câmera. Eu só consigo me ver na tela do meu computador que eu não tenho usando ele desligado como espelho para ver como é que eu tô. Então vejamos assim. Vou botar o microfone mais pra cá. Pronto. Bem, gente, feliz ano novo, bem atrasado por sinal. Feliz ano novo. Eu espero que vocês tenham feito a sua lista de metas, porque foi uma coisa que eu lutei para fazer durante as últimas 2 semanas. Porque, como eu disse, a última semana lá de dezembro eu estava ocupada planejando muita coisa, organizando algumas coisas, programando coisas, editando foto. E, bem, eu basicamente não tive tempo para fazer a lista. Aí, eu peguei depois esse caderno aqui e fui anotar o que eu ia falar sobre as minhas metas desse ano e como eu ia levar o meu ano nesse 2026. Que o objetivo é torná-lo mais leve e que eu fique menos em pânico como eu fiquei nos últimos 10 anos da minha vida. Nos últimos 10 anos da minha vida, eu literalmente não lembro de um ano que tenha sido tão tranquilo. Inclusive o meu final de ano não foi um dos mais tranquilos, na paz e sem ansiedade que eu senti desde muito tempo. Eu acho que desde 2018 eu não tenho um final de ano onde eu me senti tão leve. Então nós vamos nos guiar pelo seguinte: primeiramente, os valores que eu vou levar para esse 2025, os mesmos 5 que eu tinha pautado, não tem lá em setembro, se eu não estou enganada. E dessa vez eu resolvi adicionar mais 2, não tem para levar em consideração. Eu vou estar levando, não tem a questão de convicção, responsabilidade, pontualidade, dedicação, compromisso, otimismo e gratidão. Tentarei levar esses valores, não tem o máximo possível durante esse ano para tornar tudo mais leve e que eu seja mais positivo. Tanto não tem que eu trago a realidade, não tem por uma conversa, não tem pautando, não tem só um lado negativo. É algo de dar dó. Não tem a pessoa pensar, não tem que dó de mim e pensar que chato no geral conversar comigo. Aí, eu vou levar o meu ano, não tem pautada, não tem em 5 regras. Parar de me cobrar, principalmente não tem que parar de me desmerecer, porque é uma coisa muito ruim que você acaba fazendo é você colocar uma meta, um projeto, você colocar um projeto e esse projeto é sua meta. Esse projeto é grande e você vai demorar muito tempo para fazer ele. Você tem um ano inteiro para fazer ele. Você faz uma parte dele durante o primeiro trimestre e ao invés de você se sentir bem e usar, não tem esse sentimento não tem te dar mais vontade de terminar o projeto, não tem avançar nele, você desmerece o fato que você fez apenas 1/10 do que você deveria fazer no começo do ano, quando você já deveria estar na metade. Então você vai se cobrar desse jeito, vai desmerecer o que você já fez, não tem que falar que você devia ter feito mais, sendo que você não tinha tempo para fazer mais, não tinha cabeça para fazer mais e nem sabia como prosseguir. Tanto que você começa um projeto, não tem devagarzinho, passinho por passinho, porque você ainda está descobrindo como você vai prosseguir com esse projeto, principalmente como é que você começa ele. Então parar de me desmerecer e cobrar, não tem de forma indevida, uma coisa que eu mesma não tinha capacidade de fazer. Aí, temos tempo para ir com calma, que é algo que já vai complementar para de me desmerecer. O exemplo que eu dei nós temos tempo, estamos em janeiro, nós fizemos no tempo projeto, uma listinha de projetos e de metas que você tem que cumprir no ano inteiro, não só em janeiro. São metas anuais, não uma meta mensal. Ou seja, você não precisa ter tudo, não tem já feito na primeira semana de janeiro, que é uma coisa que você vira o ano. Se você já não tem todas as suas metas feitas na primeira semana, você se sente um fracasso. Eu aqui estive bastante cansada e ocupada durante os últimos 7 dias. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 para sair no dia 8, ou seja, tem 3 vídeos que devia ter saído e não saíram. E para compensar esse vídeo, porque eu tenho uma meta, não sei de quantos vídeos eu quero lançar por mês esse ano, que são 8 por mês. Então eu vou passar esses vídeos
para o sábado, para não correr o risco de lançar menos do que 8 vídeos por mês. Aí, né, eu estive bastante cansada, porque, né, virada de ano novo, eu já tinha assistido um filme com a Paloma, eu assisti o Avatar com a minha irmã, com a Paloma. A gente assistiu de noite, aí no dia primeiro nós assistimos o segundo, e com meus pais a gente assistiu o terceiro. Fomos dormir tarde. Eu basicamente assisti 6 horas e meia de filme na TV, direta, sem pausa. E pode parecer não ter uma loucura que eu vou falar, porém faz anos que eu estou assistindo simplesmente na tela do meu computador e no máximo assim, fora dela, no meu telefone. Mas tipo assim, a quantidade de vezes que eu assisto no meu computador, a quantidade de vezes que eu assisto no meu telefone é absurdamente grande. Eu assisto, acho que dá para contar no vezes quantas vezes eu assisto no meu telefone por mês. Acho que se for 10 é muito. É muito assistindo no meu telefone. Dificilmente eu assisto no meu telefone. Eu até boto o fone da minha irmã conectado ao meu computador por Bluetooth e vou assistindo, ouvindo, não tem as coisas enquanto eu faço as coisas na casa. Inclusive, um hábito que eu estou deixando de mão é tentar não ter que conviver um pouco mais com a minha cabeça no silêncio. Tentando também evitar assistir coisa no almoço, mas é meio difícil quando minha família não tem almoço na sala e a TV fica ligada e passando jornal. Mas né, pois bem. Eu tô tentando manter as coisas em dia. Eu tava tentando postar, porém eu não tava conseguindo. Eu queria que o primeiro vídeo do ano fosse esse das metas, porém eu não estava arranjando forças, não estava arranjando tempo. Vamos ver, na virada de ano, filme, já estava cansada, já estava mentalmente cansada por ter passado, 3 horas assistindo o filme. É um filme que eu gosto, é um filme que eu amo, o filme podia ter 10 horas, eu assistia numa boa. Porém eu precisava de um tempo pra minha mente se acostumar, porque eu tava assistindo na sala, numa tela grande, minha visão não tem que tentar pegar a imagem completa da TV, que é uma TV grande, e eu tava bem um pouco longe. Minha visão é boa, porém, não tem costume de assistir, não tem um negócio de longe, ainda por cima grande, e sem falar no som também. Barulho não tem nos últimos tempos, tá me causando muito incômodo. Aí, né, e venhamos que depois no segundo dia, né, no dia primeiro, eu assisti 6 horas e meia seguida. Eu acabei exausta. No dia 2 eu passei basicamente o dia inteiro com dor de cabeça e sentindo, não tem como se eu tivesse desidratada. Porque mesmo bebendo água, eu tava sentindo como se eu não estivesse bebendo o suficiente, como se eu não estivesse bebendo nada. Então assim, eu não tinha cansada que eu tava. Aí no dia 3, meu pai me enviou um compromisso em mim da minha irmã, a gente na casa do nosso tio. Essa foi a parte ruim? Não, a parte ruim foi que nós já estávamos cansadas no tempo da virada de ano, nós ainda estávamos cansadas, era um dia de sábado e nós tínhamos que acordar cedo para passar no tempo dia na casa da minha tia, do meu tio, com a minha prima. Aí nós passamos o dia inteiro, aí passa o dia no tempo dia 4. Eu basicamente fiquei cansada do dia anterior, porque além de no tempo ficar cansada dos últimos 2 dias, dos últimos 3 dias, contou também o fato que eu passei o dia inteiro fora de casa convivendo e convivendo com a minha prima, que é uma criança, que eu tava ensinando ela a mexer com tinta. Mesmo dormindo na casa do meu tio, assim, eu dormi 3 vezes na casa do meu tio quando a gente chegou de manhã, porque a minha prima tinha acabado de acordar, aí eu e minha irmã acordamos cedo. Aí, né, minha prima também tava cansada, a gente, bora dormir, aí a gente dormiu. Aí depois a gente foi acordada, a gente almoçou. Bom, antes do almoço, na verdade, né, a gente ficou um tempo, eu fui entrevistando ela, aí eu dormi de novo. Aí depois, né, acordei, fui almoçamos, passou um tempinho, fui dormir de novo. Aí acordei, passei um tempo com a minha prima, a gente lanchou e depois voltamos pra casa. Eu dormi 3 vezes na casa do meu tio e eu ainda cheguei em casa cansada. E no outro dia eu também tava cansada, né, eu passei o domingo cansada. Aí eu pensei, vou gastar um pouco de energia que eu tenho pra fazer o roteiro, marcar aqui as coisas que eu ia falar, aí tá tudo anotado aqui. E tentar adiantar alguns desenhos e fotos do que eu deixei de fazer, ou que eu não consegui fazer do ano passado. Ou seja, eu ainda tô postando coisa que era pra ter sido postada no ano passado. Desenhos do ano passado, vídeos do ano passado. E né, eu terminei uns desenhos que também é do ano passado, que eu consegui terminar. Eu estou me sentindo bem por ter conseguido terminar. E tudo ok. Aí, ontem, basicamente eu não achei tempo pra gravar em lugar nenhum. Aí eu também passei o dia editando vídeo, programando vídeo, editando foto,
postando foto, organizando, tem as fotos do meu telefone, pra ver o que eu ainda faltava postar e o que eu tinha que excluir. Então, basicamente, eu passei os primeiros 6 dias do ano completamente cansada e ocupada. Foi assim, né, gente? Uma canseira. Foi, assim, uma rotina bem cansada. E bem, em resumo, a segunda regra. Temos tempo. Então, vamos fazer as nossas metas no tempo que nós temos disponível, que no caso não é 7 dias, não é 30 dias, são 365 dias. Bom, agora 348 dias, mas aí nós temos ainda mais de 300 dias para cumprir nossas metas, então vamos com calma. Aí, né, o terceiro, eu não preciso terminar meus objetivos em um mês. Eu acabei juntando, tem a primeira regra com a segunda regra, né? A primeira regra, a segunda regra, temos tempo, vamos com calma. A terceira regra, literalmente, isso nós não temos um mês pra terminar nossas metas, nós temos um ano inteiro. Então, vamos com calma. A primeira e a segunda regra não tem esse complemento, e eu acabei misturando as duas. Então, bora pular pra quarta. Me manter presente e não me perder na ilusão da ansiedade, que é algo que qual eu estou no tem assim, ó, perdida há muito tempo. Eu dificilmente consigo separar a ilusão da ansiedade com a realidade. Eu só consigo entender que a ilusão da ansiedade não era a minha realidade quando passou o dia que estava me mantendo ansiosa, quando passou esse dia, e eu vi que tudo que eu estava no tempo pensando que estava acontecendo não aconteceu. Nenhum comentário, nenhuma observação, nada do que eu tinha pensado aconteceu. E como é que eu passava? Depois me passava não ter me sentindo uma idiota e completamente assim. Eu ficava com preguiça porque o meu corpo não tem sentido o alívio de realmente tudo que eu tava pensando não tá acontecendo. Então normalmente eu acabo num dia completamente morta, não querendo fazer nada. A ansiedade não tem me impedido muito de desenhar, então apesar de não ter dia eu ter desenhado, ano passado eu dificilmente terminei minhas coisas, então eu tirei esse começo de ano pra terminar essas coisas que a ansiedade não me permitiu terminar. E a falta de tempo pra fazer tudo também. Aí, o 5 já é uma coisa que não tem mais. A pessoa que vive dentro de casa e não sai para quase nada, que é conviver com mais pessoas, independente se é no tempo meio digital ou presencial. No caso aqui, eu estou tentando manter a minha interação com um grupo de leitura que surgiu no Wattpad, no qual tem uma menina mais nova e o resto são senhoras que já têm suas famílias, são mães e gostam de ler e gostam de seguir séries. Nesse caso aqui, nós estamos combinando para assistir uma série chamada O Verão em que Ricardo Morreu, uma animação que não é para menores de 16 anos, na Netflix, que é uma série não tem de terror, que por acaso o protagonista é gay. E nesse caso você estará seguindo um terror psicológico no clássico estilo japonês, onde a trilha sonora não tem dar um cagaço, meu Deus do céu. Eu já morri de medo quando eu tava lendo mangá. E eu parei um tempo que eu não achei onde ler mais, né? A pirataria tá sendo derrubada na internet. Né? Agora tem que estar com trilha sonora, meu senhor. É assim, é assistir de manhã e não pensar, não tem qualquer cena nos áudios quando estiver de noite, porque aqui eu morro de medo. Eu gosto de mitologia de terror. Eu não gosto de assistir nada de terror, principalmente de noite. Minha irmã ainda hoje tira sarro da minha cara pelo fato de eu ter morrido de medo no tempo da primeira temporada de Sweet Home, quando assisti ela pela primeira vez lá em 2021. Não tenho medo mais, porém na época que eu assisti de noite, com som alto, eu aqui não tinha, criei uns trauminhas, não tem, ao ponto que eu tava vendo coisa no escuro que não tava lá. Pra ter noção, né? Eu tenho uma mente muito imaginativa, então ter medo de alguma coisa, ver o escuro, eu acabo vendo essa coisa lá. Então, né? Com esse grupo, com as minhas amigas, que nós temos um grupo onde tá nós tudinha, mandar uma mensagem de vez em quando, não tem que puxar uma conversa, talvez não tenha que chamar elas por uma videochamada, porque eu não vejo a cara de nenhuma delas há muito tempo, só no Instagram, e no caso só uma delas, que posta não tem com alguma frequência. Outra não posta tanto, na verdade eu não sei nem como é que tá a conta dela, eu vou ter que caçar pra saber como é que tá. E uma basicamente só tem o WhatsApp, e se
ela não der resposta durante uma inteirinha, eu posso até concluir que essa daí bateu as botas. Porque, né, a gente se formou no ensino médio, passou 2 anos inteirinho sem mandar mensagem. Né? Essa aí é a quinta regra no geral, é tentar ser mais sociável, porque a minha ansiedade também fica atacada no âmbito social. Eu só fico com mais coragem de interagir com as pessoas quando eu tenho que me fazer de escudo entre o povo e a minha irmã. É assim, né? Nós duas estamos agora andando sempre juntas. Minha irmã tá na adolescência, né? Eu tô aqui no começo da fase adulta. Nós estamos começando a andar e fazer muitas coisas juntas, então quem serve de escudo para ela, não tem para qualquer outro assunto que estiver ocorrendo ao nosso redor, sou eu. Né? As frases que eu estarei levando para esse ano, né? 3 todo mundo já conhece, eu acho que qualquer um que esteja no ramo do desenho, dos artistas que desenham, já deve saber, né? Antes feito do que perfeito, ou seja, faça as coisas que você planejou, sem esperar um momento para que saia perfeito, ou não tem de postar só quando estiver perfeito. Faça e mostre se for algo que é para ser publicado. Simplesmente faça. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso de você não tem que querer começar quando se sentir pronto, não tem pra sair o melhor possível na sua primeira vez. Completamente besteira. Isso aí não adianta de nada. Então, comece primeiro, melhore depois. Porque quando você começa errando, você sabe que você tem que melhorar. Não busque perfeição, busque a sua evolução. Ou seja, com essa frase aqui, eu te recomendo não ter a pegar tudo que você fez, do que você faz na sua área, seja não tem o que for, o que você pratica, e compare como você faz agora com como você fazia antes. Você pegando não tem a sua primeira obra, por assim dizer, comparar com uma recente, você vai ver uma grande diferença, uma evolução. Compare-se com o que você fez, não o que outra pessoa está fazendo, principalmente se for uma pessoa que tem anos de experiência a mais que você, ou não tem uma facilidade maior para não ter se desenvolver na sua área. Sim, pessoas têm certas facilidades com algumas coisas, a gente não deve realmente se comparar com pessoas que têm uma facilidade natural para aquilo, como se você também devesse não estar evoluindo como ela. Assim, vamos só nos comparar com nós mesmos, que assim a gente não fica se frustrando com os nossos resultados. Aí, né? Foque no hoje, deixe o amanhã para depois. É a mesma coisa que tem em relação à ansiedade. Você fica ansiosa, você pensa em algo que vai acontecer lá no final do ano e fica matando esse negócio no primeiro dia de janeiro. Vamos deixar o final do ano lá para o final do ano mesmo e vamos nos focar no que a gente deve começar a fazer em janeiro, cumprir em janeiro, cumprir em fevereiro, cumprir em março, cumprir em abril, assim por diante. Vamos fazer o hoje primeiro, vamos deixar o amanhã para depois. E depois de toda essa introdução, vamos agora para as metas. Nesse caso aqui das minhas metas, tem as minhas metas que são os compromissos, que são projetos, hábitos, e etc. E os meus de desenho. Eu vou começar com os meus de desenho porque o meu canal é sobre desenho. E tem alguns outros sobre desenho nas metas de compromisso. Só que elas vão vir depois. Primeiramente, desenhar mais cenário. Eu basicamente não desenhei cenário nenhum esse ano. Pelo menos não que eu me lembre de ter desenhado algum cenário. Eu tenho quase certeza que não. Então, desenhar cenário, nem que seja composições simples, que demonstra que o personagem está apoiado numa parede, não tem sentado numa mesa, sentado num banco, conversando com alguém, não tem numa sala, num quarto. Nem compor um pouco mais a cena com alguns elementos que demonstram que aquilo ali é um cenário, onde o personagem está num lugar físico. Aí, colocar mais elementos nos meus desenhos. Nesse caso aqui eu estou me referindo a grafismo. Tem alguns elementinhos soltos, estrela, coração, círculos, raiozinhos, não tem linhas. Grafismo mesmo não tem para compor o desenho, para fazer a composição. Aí, fazer design dos meus personagens na categoria Margarida. Como eu não estou tendo muito tempo exatamente para estudar desenho muito focadamente, para poder não ter
aplicar mais desse ensinamento nos meus outros estilos, que eles levam mais, não tem os princípios da anatomia no geral, aquilo lá, né, os outros 3. Eu estou focando muito na categoria margarina, não é que eu não vou desenhar nos outros, é só que ele pra mim eu consigo facilmente resolver, não tem poses e outras coisas nesse estilo com muito mais facilidade, porque ele é mais simples, eu posso, não tem, torná-lo um pouquinho mais reto, como posso torná-lo mais redondo sempre quando eu quero. Então eu quero muito botar meus personagens, não tem fazer o design deles nesse estilo para eu poder ficar desenhando eles. Agora que eu vou finalmente ter um case pro meu HD que foi tirado do meu computador por causa daquele problema que deu lá no começo do ano passado, eu vou finalmente poder, não tem ver de novo, os arquivos com todas as informações que eu tenho dos personagens que eu criei. Assim, podendo finalmente trabalhar neles e trabalhar em alguma das minhas histórias. Eu tenho uma história mesmo na qual eu quero trabalhar e ela vai ser, não tem uma das primeiras que eu vou começar a fazer os redesigns que vou trazer aqui pro canal. Todos o que eu consegui gravar. Né? Desenhar mais fanarts. Eu basicamente gosto de muita coisa, sou fã de muita coisa, eu falo sobre muita coisa. Minha irmã já está, não tem cansada de escutar eu falar sobre as coisas que eu gosto. Porém, eu mal desenho. Por exemplo, eu gosto muito de Avatar. Minha irmã, depois que ela entendeu que diabo era Avatar e assistiu comigo, ela me escuta falando todo santo ano. Acho que se eu falo com ela, não tem só uma vez por semana, é pouco. Se eu falo, não tenho umas 30 vezes com ela por mês aí, né? Ainda acho que foi pouco. Com certeza eu falei bem mais. Mas, praticamente de fanart de Avatar, eu não fiz nenhuma. E só pra constar, eu estou falando de Avatar do James Cameron, tá? É esse daí que eu tô falando especificamente. Não fiz nenhuma fanart do filme. E de muitas das coisas eu também não fiz fanart. Eu também gosto muito de Transformers, porém eu não fiz nenhuma fanart de Transformers. São robôs, então é muita caixa, muita perspectiva, mas esse não é o motivo do quando desenhar. Porque eu realmente não sinto pra desenhar quando eu senti vontade de desenhar. Eu desenhei alguns bonequinhos, que na verdade eles são de 1 a 1, e na verdade são os 13 primes, só que são um bocado de bolinha. Eles só são um bocado de bolinha, não é realmente um design de Transformers, nem muito menos dos personagens que eu queria realmente desenhar. Nesse caso, o Ops, o Bumblebee, né? Esses dois aí eu gosto bastante e queria desenhar eles, porém eu não parei pra desenhá-los. Aí, né? Estudar desenho, nesse caso, né? Aí o que me impede, não tem de voltar para minhas outras categorias, é basicamente o fato que eu parei de estudar desenho e não estou achando tempo para voltar a estudar desenho. Então, tentar não tem encaixar pelo menos 1 hora no tempo da minha semana para estudar desenho, estudar um assunto e tentar sempre aplicar esse assunto nos desenhos que eu vou fazendo ao longo da semana. Tô começando a ficar rouca. Vamos lá, eu tô quase acabando. Métodos e compromisso. Nesse caso aqui, abre um MEI, né, para trabalhar como artista independente, não tem fazendo comissão, ou seja, arte por encomenda. Eu vou ter que abrir um MEI para não pagar todo o imposto. Então eu vou ver esse daqui para final de fevereiro eu já consigo trabalhar com comissão para poder abrir um MEI e assim não tem seguir, não tem regularizada como o povo não tem sempre diz, para trabalhar numa boa, né? No caso aqui, como eu falei anteriormente, abrir comissão, só que no caso que eu estou falando não tem realmente comissão na arte digital, que é outra coisa que eu tenho que estudar, não tem durante esse mês para poder abrir em fevereiro para conseguir abrir o MEI. E tudo isso para não ter que cair na terceira meta, que é independência financeira. Tentar finalmente conseguir uma independência financeira é algo que eu quero desde os meus 18, mas vou tentar agora, não tenho que conseguir isso agora nos meus 22 para 23. Eu vou cumprir 23 em fevereiro. Sair com minhas amigas ou com minha irmã, nesse caso aqui é sair só eu e minhas amigas, ir para algum lugar, convidar elas para sair, se der para me sair, ou eu e minha irmã para algum lugar na cidade. Provavelmente a gente só sairia pro shopping, não tem para tomar sorvete e comprar alguma coisa. Mas ainda não tem a sair eu e minha irmã para fazer as coisas. E muito provavelmente eu vou enfiar minha mãe não tem na parte de sair com as amigas, porque considerando que tem amizades aí, se eu não conseguir sair com as minhas amigas, não consegui sair com a minha irmã, porque minha irmã agora vai para uma escola integral, é sair com a minha mãe.
Então, né, sair mais de casa. Em resumo, sair mais de casa. Compartilhar 50 desenhos gratuitos no blog para a comunidade de coloristas, não tem aqui da nossa comunidade de arte. Eu tenho muitos desenhos que eu separei para fazer a linha, ou seja, digitalizar para poder compartilhar no blog. Tá tudo acumulado. É eu que não estou sentando a bunda na cadeira, pegando minha mesa digitalizadora para fazer isso, digitalizar para poder botar no blog. Tempo e vontade não tô tendo, né? Agora não tenho que, eu tô trabalhando um pouco mais com line art grossa, né? Com artesana aqui. Eu vou tentar aplicar isso nos desenhos digitalizados para ver se assim eu consigo fazer mais. Porque uma coisa que eu estava assim me impedindo de fazer era o fato que eu não estava conseguindo fazer uma linha fina entre aspas, né? Não é tão fina, mas fina e sem estar tremida. Ou seja, eu vou ter que assim aplicar esse novo estilo de linha que eu estou fazendo no tradicional, no digital, para poder mandar. E sem me preocupar muito não tem sair um pouco torto, tipo assim, o estabilizador na minha mesa não é tanto e eu também não tenho muito treino de pulso para fazer. Então, é tentar não me cobrar, não tenho relação a isso, para conseguir fazer os desenhos e conseguir mandar no blog para disponibilizar gratuitamente. Daqui para fevereiro já vou começar a botar alguns, e aí nós vamos prosseguir até chegar nos 50. Provavelmente vou botar mais 50, mas o mínimo é 50. E sem contar as poses. As poses de dezembro ainda vão sair, as poses de janeiro já estão sendo formuladas para poder ser mandadas também. Mas elas não contam como desenho disponibilizado. Como eu tinha comentado antes, a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses, 24 vídeos no YouTube. Ou seja, 8 vídeos por mês. Esse eu já comentei e é algo que eu quero concluir. Aí, né? Desenhar mais comparado ao ano passado ou aos anos anteriores. Ano passado desenhei bem pouco. Então, minha meta é desenhar mais esse ano. Não só desenho não tem finalizado, como rascunhos também para estudo, mas também bastante desenho finalizado, porque é uma coisa que eu estou assim não tendo muita familiaridade, é saber quando eu finalizei um desenho ou como um desenho tem um acabamento finalizado. Eu fui bem pouco, eu tentei fazer mais no meu sketchbook, o que é um erro, porém eram os únicos desenhos que eu estava tentando disponível para mim no momento para conseguir fazer eles finalizados e ver como é que ficaria um desenho meu finalizado. Então, desenhar mais, fazer mais desenhos finalizados e mais rascunhos. E lançar uma história original minha em alguma plataforma não tem de história para ser lida pelo público, ou seja, é para eu começar a escrever uma de minhas histórias. Eu já sei que história eu vou começar a escrever. Não tem aqui na minha cabeça não tem pouco do que eu realmente anotei sobre como é que vai ocorrer a história. Tá anotado num arquivo no Drive. Que no drive externo, que atualmente foi tirado do meu computador ano passado, e por causa disso eu não tive acesso nenhum aos meus arquivos, as informações que eu tinha sobre meus personagens. Então eu tenho que pegar, eu tenho que ler, eu tenho que anotar, tenho que fazer, não tenho uma bíblia na minha história para me saber o começo, o meio, o fim, as histórias dos personagens, não tenho como é que eles se conectam, como é que se terminam. Ou seja, eu vou ter que fazer bastante investigação na minha própria história, na minha própria cabeça, nas anotações que eu tenho, para poder lançar a história. Eu quero pelo menos lançar 10 capítulos esse ano. Vamos lá, 10 capítulos. Sim, 10 capítulos, minha filha. Assim, primeiramente que eu não planejo capítulos pequenos. E segundo, que eu quero pelo menos concluir um arco nesses 10 capítulos. A meta é essa. Um arco em 10 capítulos. Bem, é muita coisa para um ano? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas esse não tem todos os meus objetivos do ano. Espera ainda que eu pulei um. Que é lançar 2 livros de colorir.
esse ano. Esqueci disso. Agora com isso, a gente aumenta um pouquinho mais a pressão. Vou lançar 2 livros de colorir esse ano. Né? Eu tenho a temática deles, eu tenho na verdade um universozinho pequeno no Tem que eu criei para fazer no Tem esses livrinhos de desenho, livrinhos com desenho. Agora só falta eu terminar o design dos personagens, criar a ambientação e fazer os desenhos. Tô começando a repensar as minhas metas, eu tô achando que eu coloquei coisa demais, principalmente com uma pessoa que é lerda, mas agora sim eu concluí, né? Eu espero que vocês tenham planejado bem as suas metas, que qualquer coisa que vocês tenham escutado por aqui possa ajudar também, né? Não vamos nos cobrar, vamos levar tudo com calma. Vamos pensar que temos no tempo mais de 300 dias para concluir elas, não apenas 30. E, bem, novamente, feliz ano novo atrasado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal para seguir os próximos. Comente no Tem quais são as suas metas para esse ano. Se vocês têm alguma meta parecida com a minha, se alguma das minhas metas vocês têm algum semelhante aí no de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!